Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Plot Armor. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e deixe o seu like no vídeo. Hoje, vamos discutir o filme Mortal Kombat de 2021. Era uma vez um jovem lutador de MMA chamado Cole Young, um sujeito com um futuro incerto, lutando para pagar as contas em um circuito de luta clandestina, longe dos holofotes que ele sonhava, mas carregando no sangue uma herança que desconhecia. A vida dele, cheia de suor e tropeços, estava prestes a mudar drasticamente, puxada por um destino milenar. Tudo começou quando ele e sua família foram atacados por um guerreiro com um design de armadura estranhamente familiar, vindo de outro reino. Essa perseguição, implacável e brutal, forçou Cole a buscar respostas, e ele acabou encontrando o caminho para Lord Raiden, o Deus do Trovão, que se manifesta como um mentor excêntrico e poderoso. Raiden o guiou para um santuário escondido, um lugar protegido, onde o verdadeiro torneio aguardava, o Mortal Kombat. Lá, Cole descobriu a verdade sobre sua linhagem. Ele era um descendente direto de Hanzo Hasashi, o lendário Ninja Scorpion. Esse torneio, que acontece a cada geração, não era apenas um espetáculo de artes marciais. Era uma batalha cósmica para decidir se o Reino da Terra continuaria livre ou seria subjugado pelo Outworld, governado pelo implacável Shang Tsung. A regra era clara. Se o Outworld vencesse 10 vezes seguidas, eles ganhariam o direito de conquistar. Cole não estava sozinho na jornada de treinamento. Ele se juntou a um elenco de campeões da Terra, cada um com suas próprias cicatrizes e habilidades singulares. Havia Sonya Blade, uma Major das Forças Especiais, dura na queda e com um olhar afiado, cuja carreira militar lhe ensinara a disciplina necessária para sobreviver. Havia Jax, seu parceiro, um sujeito com braços de aço forjados em anos de serviço e treinamento físico intenso, que representava a força bruta aliada à tática. Mas o centro do conflito pessoal de Cole era a rivalidade histórica entre os clãs de seus ancestrais. De um lado, Scorpion, o espectro vingativo, movido por uma tragédia familiar. Do outro, Sub-Zero, um assassino frio e metódico, cujas técnicas de gelo pareciam desafiar as leis da física. A sombra da vingança de Scorpion pairava sobre todos, um lembrete constante do preço da honra. O treinamento foi um choque cultural e físico para Cole. Ele precisava desbloquear seu arcana, a manifestação física de sua alma, a chave para alcançar o nível de poder dos outros competidores. Enquanto ele lutava para entender a conexão com seu ancestral Hanzo, ele observava a dedicação de outros. Vimos Kano, um mercenário sarcástico, com um implante ocular tecnológico e uma boca suja, que inicialmente era um fardo, mas cuja participação pragmática acabou sendo crucial. O ponto de virada veio quando Shang Tsung, impaciente com as regras do torneio, enviou seus campeões para eliminar os defensores da Terra antes que pudessem sequer começar a lutar oficialmente. Foi um massacre inicial, onde a inexperiência de Cole custou caro, e ele precisou se apoiar na memória e na filosofia de luta de seu povo. A jornada o levou até o templo de Hanzo Hasashi, um lugar de poder ancestral. Lá, ao enfrentar a dor e a perda de seu sangue, Cole finalmente despertou seu arcana, tornando-se um guerreiro completo. Ele não apenas lutava, ele canalizava a força de Scorpion, mas com a bússola moral de um herói moderno. O clímax foi inevitável. Com os defensores da Terra reunidos, eles enfrentaram os campeões do Outworld. Houve lutas espetaculares, testando os limites de cada um. A força bruta de Jax contra Reiko, a precisão de Sonya contra Mileena. E finalmente o confronto que todos esperavam. Cole Young contra Goro, o príncipe dos Shokan, uma criatura de 4 braços, cuja lenda era quase intransponível. Cole, usando a inteligência e a nova compreensão de seu poder, superou a força bruta com agilidade e um golpe decisivo. Mas a verdadeira batalha final era a que carregava o peso da história. Scorpion contra Sub-Zero.
A luta foi um espetáculo de fogo espectral contra o gelo paralisante. Scorpion, dominado pela fúria ancestral, finalmente encontrou a redenção e a vitória sobre seu eterno rival, libertando-se das garras de Shang Tsung, que o manipulava. Com os campeões do Outworld derrotados e a honra restaurada, Cole Young provou ser digno de seu legado. Ele havia encontrado seu lugar não apenas como um lutador, mas como um guardião. A ameaça imediata havia sido neutralizada, mas Raiden, observando à distância, sabia que a guerra era cíclica. O torneio havia terminado, mas a vigilância sobre o Reino da Terra estava apenas começando, e Cole, agora um herói forjado no fogo e no gelo, estava pronto para o próximo desafio. A vida de Cole Young, antes marcada pelo cheiro de suor rançoso nos ginásios improvisados e pela frustração de não conseguir emplacar no circuito profissional de MMA, revelou-se um prelúdio para algo muito maior. Ele era um homem comum tentando sobreviver, carregando um medalhão que parecia apenas uma herança de família, sem saber que ele era um marcador biológico, um convite codificado para a guerra interdimensional. A aparição súbita de Bi-Han, o Sub-Zero original, em sua porta, foi um choque gélido que quebrou a rotina previsível de um pai preocupado e um marido que tentava manter a estabilidade familiar. A fuga desesperada para encontrar Sonya Blade, que já estava em território inimigo, mostrava a urgência de quem é puxado para um destino que não escolheu, mas que inevitavelmente o moldaria. Raiden, o deus que se comunica através de mensagens enigmáticas e auras elétricas, era a antítese do treinamento militar estruturado de Sonya e Jax. Ele não ensinava apenas a lutar. Ele exigia que os competidores abraçassem sua essência. Sonya Blade, por exemplo, cuja carreira foi construída sobre táticas de combate corpo a corpo e inteligência de campo, precisava aprender a confiar na mística que seu treinamento a fizera negar. Jax, com seus membros cibernéticos reforçados após uma batalha anterior que lhe custou parte de seu corpo, personificava a força da tecnologia e da perseverança humana contra ameaças sobrenaturais. Ele via a luta como uma missão, sem espaço para a filosofia. O treinamento no templo era uma escola de humildade para Cole. Ele era um novato, o descendente que não sabia usar o próprio poder. A frustração de ver os outros competidores, como a estoica e letal Kitana, embora ela aparecesse mais como uma sombra de ajuda posterior, dominando suas formas, contrastava com a sua incapacidade de manifestar o arcana. Ele se sentia um impostor, até que a história de seu ancestral, Hanzo Hasashi, ressoou. A dor da perda, a vingança que consumiu Scorpion, era a chave. Não era sobre a técnica de luta, mas sobre o motivo que impulsionava o lutador. Cole precisava sentir a perda para despertar o fogo. O ataque surpresa dos soldados do Outworld, liderados pela impiedosa Mileena, serviu como um catalisador cruel. A morte de um aliado próximo a Cole, um dos outros campeões da Terra, trouxe a ele a primeira pontada da dor que move Scorpion. A luta contra Goro, o Shokan de 4 braços, foi mais do que uma demonstração de força. Foi uma batalha de inteligência contra pura, esmagadora, força bruta. Cole percebeu que não podia simplesmente imitar Scorpion. Ele precisava adaptar o poder ancestral à sua própria mentalidade de estrategista de MMA, buscando aberturas onde outros veriam apenas músculos e garras. O clímax da rivalidade ancestral era a alma do torneio. Quando Scorpion finalmente ressurgiu, não como um fantasma atormentado, mas como um espírito liberado pela coragem de seu descendente, a luta contra Sub-Zero foi uma sinfonia de opostos. Era o fogo que purifica contra o gelo que aprisiona. A vitória de Scorpion não foi apenas a vitória de um clã sobre o outro, foi o fechamento de um ciclo de ódio que havia se arrastado por séculos, permitindo que o sangue de Cole fluísse livre de uma maldição antiga. Ao final, enquanto Cole Young, agora portador de uma herança guerreira,
e uma nova compreensão de seu lugar no cosmo. Olhava para o horizonte ao lado de Sonya e Jax. Havia uma sensação palpável de dever recém-descoberto. Eles haviam vencido a batalha, mas o sorriso enigmático de Raiden, que se desmaterializava em um clarão elétrico, lembrava a todos que no plano cósmico a paz é apenas uma trégua temporária e que os verdadeiros campeões nunca param de treinar. O legado de Hanzo Hasashi havia encontrado um novo guardião, um homem que aprendeu que, para vencer o Mortal Kombat, é preciso lutar com a alma. A jornada de Cole Young para se tornar um defensor do Reino da Terra foi um mergulho profundo na psique de um guerreiro. Ele não era um mestre de artes marciais, treinado em templos isolados como Liu Kang, o monge Shaolin dedicado, cuja disciplina era quase inabalável, mas sim um produto da necessidade e da rua, adaptando-se rapidamente para não ser aniquilado. A sua motivação inicial era puramente instintiva: proteger a esposa, Alison, e a filha, que eram os elos mais frágeis em um mundo que subitamente se revelou repleto de monstros. Essa necessidade de proteger a família espelhava perfeitamente a tragédia que deu origem ao espectro Scorpion. O peso da linhagem de Hanzo Hasashi não era um poder imediato, mas sim uma responsabilidade sufocante. Cole sentia a pressão de ser o último elo vivo de uma linhagem lendária, um homem que mal conseguia manter um recorde positivo em lutas de vale-tudo, agora encarregado de lutar por um reino inteiro. Essa inadequação era o motor de sua autossuperação. Ele via o desdém nos olhos de Sub-Zero, que o considerava um mestiço fraco, indigno da glória do clã Shirai Ryu. As interações no santuário eram um estudo de contrastes. Sonya Blade, a militar pragmática, desconfiava de tudo que não pudesse ser explicado por balística ou estratégia tática. Ela via a luta contra o Outworld como uma operação militar que precisava de planejamento, não de misticismo. Jax, por outro lado, apesar de sua desconfiança inicial na magia, respeitava a força bruta e a determinação de Cole, pois ele próprio havia se reconstruído após perdas dolorosas, vendo em Cole um potencial bruto que precisava ser lapidado. O despertar do arcana de Cole foi menos uma explosão de energia e mais um momento de profunda aceitação da dor. Quando ele finalmente invocou o poder de Scorpion, não foi um grito de guerra, mas um rugido de luto reprimido, que finalmente encontrou uma saída violenta. O fogo que irrompeu de seu corpo não era apenas destrutivo, era vingativo, carregado com a história de um clã massacrado. A sensação de ter o poder ancestral fluindo através de seus músculos, antes pesados e lentos, tornou a luta contra Goro uma dança coreografada pela necessidade. Ele usou o conhecimento tático do MMA para prever os movimentos pesados do Shokan, explorando a diferença de velocidade com precisão cirúrgica. A cena final entre Scorpion e Sub-Zero foi a catarse de séculos de conflito. A forma como Scorpion desmembrou Bi-Han com uma fúria que transcendia a mera rivalidade era a libertação de um fantasma. A visão do fogo consumindo o gelo, o calor esmagando o frio paralisante, selou o destino do Outworld naquele torneio. Para Cole, testemunhar isso foi entender que a verdadeira força não reside apenas em bater forte, mas em ter uma razão inegociável para continuar lutando, mesmo quando a morte parece inevitável. Ao final, Cole Young não era mais apenas um lutador em busca de um contrato. Ele era o herdeiro consciente de um legado de honra e vingança transformado em defesa. Ele havia se provado não apenas por sua linhagem, mas por suas próprias escolhas sob pressão. A despedida silenciosa entre os campeões do Reino da Terra, sob o olhar vigilante de Raiden, era um pacto tácito. A ameaça do Outworld nunca desapareceria totalmente, e o próximo desafio exigiria ainda mais sacrifício e uma união ainda mais forte de habilidades díspares. O sangue de um ninja lendário agora corria nas veias de um lutador de MMA que finalmente encontrou seu verdadeiro oponente, o destino.
Com a aparente vitória assegurada e o peso da maldição ancestral momentaneamente aliviado, a atenção dos defensores da Terra se voltou para o futuro incerto. Embora Shang Tsung tivesse sido derrotado em combate singular por Liu Kang, cuja disciplina de fogo se mostrou um contraponto eficaz à ganância do feiticeiro, a lição de Raiden era clara. O Outworld era uma força persistente, e a paz era sempre temporária. Cole Young, agora um homem transformado, não sentia o alívio fácil de um campeão que apenas venceu uma luta. Ele sentia o peso das vidas que não conseguiu salvar, e a terrível compreensão de que sua família, agora exposta à natureza caótica da guerra interdimensional, jamais viveria em paz total. A camaradagem forjada no calor do combate, especialmente o respeito mútuo que ele desenvolveu por Sonya e Jax, era a nova fundação para a sobrevivência. Sonya, vendo em Cole a capacidade de transcender o treinamento formal, começou a ver o valor da intuição mística, enquanto Jax, cujos braços cibernéticos eram a prova de sua própria luta contra o limite humano, aceitou que o poder do Arcana era uma evolução, e não uma anomalia. A figura de Raiden, sempre pairando entre os reinos, tornou-se ainda mais crucial. Ele não era um pai que oferecia consolo, mas um general que preparava seus soldados para a próxima ofensiva. O reino precisava de mais do que apenas um campeão. Precisava de uma nova geração de defensores que pudessem ser ativados quando o ciclo do Mortal Kombat recomeçasse. A busca por outros potenciais Arcana, aqueles que carregavam o sangue de outros guerreiros lendários, tornou-se a nova missão silenciosa. Cole sabia que seu treinamento não havia terminado. Ele precisava dominar plenamente o poder de Scorpion, não apenas na fúria da batalha, mas na calma do dia a dia, para que a vingança não consumisse sua humanidade, como quase aconteceu com seu ancestral. Ele olhou para o medalhão, não mais como um fardo, mas como uma chave para um mundo de responsabilidades que ele, por herança, não podia mais recusar. O mundo que ele conhecia, com seus ringues de MMA sujos e promessas vazias, havia sido substituído por um palco cósmico onde a única vitória verdadeira era a continuidade da liberdade do Reino da Terra. Os heróis haviam se levantado, mas a sombra do Outworld permanecia, esperando o momento certo para invocar o próximo torneio, e Cole Young estaria lá, esperando-os, com o fogo de um lendário ninja ardendo sob a pele de um lutador moderno. A preparação para o inevitável retorno dos conflitos assumiu um tom mais sombrio e urgente. Não se tratava mais de reagir a ataques, mas de estabelecer uma base de poder sustentável. Cole Young sentia a necessidade de solidificar sua conexão com Hanzo Hasashi, não para obter vingança, mas para internalizar a disciplina e a honra que o ancestral conseguiu manter, apesar da dor excruciante. Ele se dedicava a entender os movimentos de Scorpion, visualizando-os não apenas como ataques letais, mas como expressões de uma vontade indomável de proteger o que era seu. No caso de Hanzo, sua família; no caso de Cole, seu reino. Sonya Blade, adaptando-se à nova realidade, começou a integrar o conhecimento místico nos protocolos de sua unidade. Sua mente, treinada para desconstruir ameaças táticas, agora tentava catalogar as fraquezas dos reinos paralelos, vendo em cada habilidade arcana um novo tipo de arsenal a ser neutralizado ou replicado em campo. Ela mantinha um olhar cético, mas respeitoso, sobre Liu Kang, cuja pureza de intenções e domínio elemental pareciam cruciais para manter a moral elevada, contrastando com o pragmatismo ríspido de Jax. Jax, por sua vez, encarava seus braços cibernéticos como um campo de testes. Se o Outworld possuía seres capazes de manipular gelo e fogo espectral, ele precisava garantir que a força humana, amplificada pela engenharia, pudesse resistir. Seu treinamento tornou-se mais introspectivo, focado em como seus implantes poderiam absorver e redirecionar energias místicas, uma forma muito mais crua de arcana tecnológica. Havia uma melancolia silenciosa em Jax, o reconhecimento de que a linha entre o humano e o aprimorado estava cada vez mais tênue, mas ele abraçava isso como um sacrifício necessário.
Cole precisava ir além da fúria de Scorpion. Ele visitava mentalmente os lugares sagrados que Raiden lhe mostrara, buscando a serenidade que permitia aos grandes mestres acessar seu poder sem serem consumidos por ele. Ele percebeu que a verdadeira força de Hanzo não era a capacidade de ressuscitar como um espectro, mas a convicção de que, mesmo morto, sua missão persistia. Essa distinção era vital para Cole. Ele lutava por um futuro, e não por um passado perdido. Raiden, observando tudo de seu plano etéreo, parecia satisfeito com a maturação de seus campeões. Ele sabia que Shang Tsung, apesar de temporariamente neutralizado, teria aliados em outros reinos e que a próxima investida seria mais sutil, talvez explorando as fissuras políticas e a desconfiança entre os reinos livres. A vitória no torneio havia comprado tempo, mas não garantira a paz perpétua. O legado de Cole Young seria testado não apenas contra monstros com garras e fogo, mas contra a corrupção e a manipulação política que antecediam a invasão aberta. O novo ciclo exigia não apenas lutadores, mas diplomatas de combate. E Cole, o descendente relutante, havia se tornado o principal embaixador da Terra neste novo e perigoso cenário galáctico. A vigilância constante imposta pela ameaça renovada do Outworld forçou os defensores da Terra a uma simbiose tensa, mas necessária. Cole Young, ao tentar harmonizar a ferocidade de Scorpion com a necessidade de estratégia de um lutador profissional, encontrava um equilíbrio precário. Ele começou a incorporar a filosofia do sopro e a chama em seus treinos com Liu Kang. Enquanto o monge dominava a energia Qi com uma precisão quase zen, Cole injetava o ímpeto explosivo de sua herança. Ele não lutava mais apenas para vencer a luta seguinte, mas para entender a natureza do poder que fluía através dele, para que não se tornasse um instrumento cego de vingança, como seu ancestral por um tempo foi. Sonya Blade, sempre a voz da razão militar, assumiu a tarefa de mapear as interligações entre os reinos. Sua mente analítica transformou os contos de Raiden sobre dimensões paralelas em um complexo diagrama de vetores de invasão. Ela se correspondia regularmente com Jax, que estava em uma busca paralela para aprimorar suas capacidades cibernéticas, buscando integrar tecnologia capaz de combater a magia direta. A relação de Sonya com Jax era a âncora da estabilidade da equipe. Eles representavam a tenacidade humana em face do absurdo cósmico. A promessa de que, mesmo sem magia, a determinação militar poderia prevalecer. Liu Kang, com sua serenidade quase sobrenatural, servia como um espelho para a turbulência interna de Cole. Ele via a luta de Cole como a luta de todos os humanos, a tentativa de encontrar propósito em um poder esmagador. Kang expressava uma preocupação velada sobre a influência de Raiden, lembrando a Cole que mesmo os deuses tinham seus métodos e agendas que nem sempre se alinhavam perfeitamente com a salvação terrena. A presença de Kang era um lembrete constante de que a Terra possuía defensores místicos profundos, mas que precisavam de um líder humano, alguém que entendesse a vida sob a opressão. O maior desafio emocional para Cole era a gestão de sua própria família. Ele precisava manter a ilusão de normalidade para Alicent e sua filha, enquanto vivia uma vida dupla como campeão interdimensional. Esse fardo duplo, ser um pai protetor e um guerreiro ancestral, gerava momentos de profunda solidão, mesmo estando cercado por aliados. Ele se perguntava se o sacrifício de Hanzo Hasashi, que perdeu sua família para sua própria busca por vingança, não era um destino que ele estava fadado a repetir. Essa dúvida era o combustível de sua determinação. Ele lutaria para que a sua família pudesse ter o final feliz que seu ancestral nunca teve. Enquanto Raiden orquestrava a defesa em um nível estratégico superior, a equipe da Terra se preparava para um futuro onde o torneio formal talvez não fosse o único método de combate. Eles sabiam que a próxima investida de Shang Tsung, ou de outros mestres do Outworld, seria mais insidiosa, talvez atacando os pontos fracos morais e políticos da humanidade. Cole Young, agora imbuído com a essência do fogo,
e guiado pela disciplina de um monge e pela lógica militar de seus aliados, estava se tornando o guerreiro completo que o Reino da Terra desesperadamente precisava. Um homem que honrava o passado, mas lutava ferozmente pelo futuro. A nova fase de preparação era marcada por uma simbiose forçada de disciplinas. Cole, agora mais confortável em sua pele de guerreiro, dedicava horas a entender a mecânica da luta livre de Liu Kang, percebendo que o controle do Qi era uma forma superior de gerenciamento de energia, algo que ele tentava replicar com o poder residual de Scorpion, buscando um estado de fogo controlado. A fúria ancestral havia sido domada, transformada em um combustível constante, mas a disciplina exigida para mantê-la sob controle era exaustiva, exigindo uma meditação que ele jamais imaginaria praticar fora de um ringue. Sonya e Jax se tornaram os pilares da inteligência tática defensiva. Sonya transformou o santuário em um centro de comando de campo, analisando as assinaturas energéticas que Raiden fornecia sobre as incursões esporádicas do Outworld. Ela desenvolveu contramedidas baseadas em frequências, tentando perturbar os portais dimensionais menores que os inimigos usavam para a infiltração. Jax, por sua vez, tornou-se o tanque experimental, submetendo seus membros cibernéticos a pulsos de energia mística, buscando um revestimento que pudesse resistir a ataques baseados em pura essência espiritual. Um testemunho de sua crença obstinada na superação do físico através da engenharia. Liu Kang atuava como ponte entre o plano físico e o espiritual. Sua calma era um bálsamo, mas também um desafio para Cole, que ainda lutava com a culpa do guerreiro. Kang aconselhava Cole a ver a linhagem de Hanzo não como um fardo de vingança, mas como um legado de lealdade inquebrável. O fogo de Scorpion queimou por vingança, mas o fogo de seu arcana, Cole, deve queimar pela proteção. É a sua escolha de chama. Ele costumava dizer com sua voz suave, mas firme. Essa distinção era o que separava Cole do espectro que ele poderia se tornar. A relação com Raiden também evoluiu. O deus do trovão começou a confiar mais em Cole, vendo nele a capacidade de liderar sem a arrogância divina. Ele confiava que Cole entendia a importância de manter a Terra como um bastião de livre-arbítrio, contrastando com a natureza ditatorial dos governantes do Outworld. Em um momento de revelação, Raiden confessou a Cole que a vitória no torneio não era o objetivo final, mas apenas a primeira etapa. O verdadeiro desafio era garantir que a Terra tivesse líderes humanos capazes de defender sua própria soberania, sem dependerem de intervenção divina. Cole sentia-se mais preparado, mas a sombra da vulnerabilidade familiar era persistente. Ele instalou sistemas de segurança complexos em sua casa, misturando tecnologia de ponta com amuletos místicos fornecidos por Raiden. Ele sabia que qualquer ataque futuro seria direcionado não apenas aos campeões, mas às suas vidas pessoais, tentando forçar uma rachadura na moral da equipe. Essa pressão constante moldava Cole, transformando o lutador impulsivo em um estrategista ciente de que cada golpe dado no Outworld exigia uma defesa tripla em casa. A guerra havia se tornado menos sobre o ringue e mais sobre a sobrevivência do modo de vida. E Cole Young estava disposto a pagar o preço para garantir que sua filha crescesse em um mundo onde o Mortal Kombat fosse apenas uma lenda sombria e não uma ameaça iminente. O peso da responsabilidade agora era palpável, não apenas como uma ameaça externa, mas como uma transformação interna constante. Cole Young percebeu que o treinamento contínuo não era sobre acumular mais poder, mas sobre refinar o controle, garantindo que o fogo de Scorpion servisse à sua vontade, e não o contrário. Ele observava as pequenas vitórias de seus aliados com um renovado senso de camaradagem. Sonya, ao desenvolver algoritmos que podiam prever as assinaturas de teletransporte de inimigos menores, mostrava que a mente humana podia ser tão adaptável quanto qualquer poder sobrenatural. Jax, com seus aprimoramentos cibernéticos, tornara-se um símbolo da resiliência humana. Ele não aceitava a magia,
mas aprendia a combatê-la com a inovação da engenharia. Um orgulho silencioso que inspirava Cole a usar sua própria herança como uma ferramenta, e não como um destino imposto. Liu Kang, o monge, continuava sendo o contraponto espiritual. Ele e Cole passaram a trabalhar em exercícios de canalização conjunta, onde a calma do fogo interno de Kang encontrava a explosão controlada da linhagem de Hanzo. Essa parceria forçou Cole a confrontar sua própria impaciência. Ele era um homem de ação rápida, acostumado ao nocaute imediato. Liu Kang ensinava a beleza da paciência estratégica, de esperar o momento exato em que o inimigo expõe sua vulnerabilidade. O sentimento de Cole era de constante aprendizado, como se estivesse voltando à estaca zero, mas agora com um poder inimaginável nas mãos. A preocupação com a família se intensificava com a natureza da nova guerra. Cole imaginava que o Outworld tentaria um ataque mais pessoal, explorando a fragilidade da vida fora do santuário. Ele passava tempo extra com Alyson, tentando transmitir uma normalidade forçada, mas sentia o olhar dela, um misto de orgulho e medo, questionando o homem que ele se tornara. Essa tensão familiar era o preço do Arcana, a distância emocional necessária para proteger aqueles que amava. Raiden, agora menos um mentor e mais um estrategista de alto nível, informava a equipe sobre os murmúrios vindos de outros reinos. A queda de Shang Tsung havia desestabilizado o equilíbrio de poder. Isso significava que outros lordes, talvez ainda mais antigos e perigosos, estariam observando o reino da Terra, atraídos pela exibição de poder recém-descoberta. A próxima ameaça não viria necessariamente como um torneio formal, mas como uma infiltração lenta e corrosiva, testando as alianças entre os reinos. Cole sentia que havia cruzado um limiar irreversível. Ele não era mais o sujeito incerto do início. Ele era o elo entre o misticismo antigo e a resiliência moderna. Sua identidade se fundia. O instinto do lutador de MMA se sobrepunha à fúria do ninja, tudo sob a vigilância fria da necessidade estratégica. A aceitação de que ele era um guardião permanente e não apenas um participante temporário solidificou sua resolução. Ele estava pronto para enfrentar não apenas os desafios impostos pelo Outworld, mas também a constante batalha interna para manter a humanidade intacta, enquanto manejasse o poder de um fantasma lendário. A aceitação do papel de guardião trouxe consigo um peso filosófico que Cole não esperava. A luta não era mais sobre cinturões ou dinheiro, era sobre a preservação de uma realidade inteira. Ele compreendia agora que o legado de Hanzo Hasashi não era apenas a capacidade de causar dor, mas a responsabilidade de ser o escudo. Esse entendimento permitiu uma modulação no uso de seu arcana. O fogo espectral de Scorpion, antes um jorro de fúria cega, tornou-se uma ferramenta de precisão. Ele treinava, em sua mente, cenários onde precisava incapacitar sem aniquilar, uma nuance tática que o diferenciava de seu ancestral vingativo. Sonya Blade, ao lado de Jax, estava determinada a transformar a experiência do torneio em doutrina militar defensiva. Ela desenvolveu um protocolo de ativação de arcana, um sistema para identificar e proteger outros indivíduos que pudessem manifestar poderes latentes no Reino da Terra, prevenindo que fossem cooptados por forças hostis, como aconteceu com tantos no passado. Jax, por sua vez, via nos aprimoramentos de Cole uma validação de sua própria filosofia. O poder, seja ele biológico, místico ou tecnológico, precisa ser canalizado por uma vontade inquebrantável. O respeito entre eles era palpável. Sonya valorizava a coragem instintiva de Cole, e ele admirava a capacidade dela de organizar o caos. Liu Kang, com sua perspectiva de longa data sobre o equilíbrio do cosmos, alertava Cole sobre o perigo da complacência. Ele explicava que a verdadeira prova de um mestre de artes marciais não é quando ele vence a guerra, mas quando ele se mantém firme quando a paz o convida à inércia. Essa lição era especialmente difícil para Cole, cuja natureza de competidor ansiava por um objetivo claro e uma linha de chegada. A ausência de um torneio iminente
criava uma ansiedade latente, a sensação de estar esperando o próximo soco no escuro. A pressão sobre a vida pessoal de Cole atingiu um ponto crítico. Houve um incidente discreto, um rastro de energia escura detectado perto de sua casa. Um aviso silencioso de que os olhos do Outworld não haviam se desviado. Ele teve que ser mais reservado, mais evasivo, explicando as ausências e os ferimentos com histórias cada vez mais elaboradas para Allison. Essa necessidade de enganar aqueles que mais amava era a dor mais aguda que sentia. Uma ferida aberta que nem todo o poder de Scorpion podia curar. Ele sabia que a verdade integral era um fardo que eles não poderiam suportar. E essa omissão era um ato de proteção desesperado, mas isolador. Raiden, em uma de suas raras manifestações físicas e estáveis, reafirmou a Cole sua importância não apenas como lutador, mas como um ponto de convergência. O poder dos ancestrais, o Arcana, precisava de um anfitrião humano e fundamentalmente bom para ser sustentável. Cole era esse anfitrião. Ele havia integrado a ferocidade do ninja com a resiliência do lutador moderno, criando uma nova classe de defensor. O futuro prometia ameaças que transcendiam o combate físico, exigindo astúcia, diplomacia e, acima de tudo, a coragem de um homem que escolheu o fardo do legado em vez da tranquilidade da ignorância. O Reino da Terra respirava, mas Cole e seus aliados sabiam que o silêncio era apenas a preparação para a próxima tempestade interdimensional. O silêncio que se seguiu à vitória no torneio não era paz, mas a quietude tensa que precede uma erupção vulcânica. Cole Young e seus companheiros haviam ganhado o direito de existir por mais uma geração, mas a sensação era de terem apenas adiado o inevitável. A convivência forçada no santuário, agora um quartel-general improvisado, permitia uma observação mais profunda das nuances de cada guerreiro. Cole notava como Liu Kang, apesar de sua serenidade, carregava o peso da expectativa de todo o seu clã, e como essa pressão o tornava inflexível em certos pontos de doutrina. A nova frente de batalha, como previsto por Sonya, não era física, mas de inteligência e dissuasão. Ela e Jax trabalhavam incansavelmente para criar uma rede de alerta precoce, utilizando a tecnologia de Jax para tentar identificar assinaturas de magia negra antes que elas se manifestassem como ameaças diretas. Para Sonya, a luta era contra a desinformação e a sabotagem. Ela temia que Shang Tsung, mesmo derrotado, tivesse deixado espiões ou plantado sementes de discórdia entre as facções protetoras da Terra. Sua carreira militar lhe ensinara que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, e era isso que ela pretendia proteger com unhas e dentes. Cole, por sua vez, buscava o aperfeiçoamento da sutileza do poder. Ele percebeu que a verdadeira maestria do Arcana residia em não precisar invocá-lo totalmente. Ele praticava com pequenos surtos de calor, como acender uma vela, em vez de um inferno total. A memória de sua luta contra Goro o ensinara que a força bruta, mesmo a ancestral, sempre pode ser superada por um ponto de alavancagem inteligente. Ele via em seu próprio estilo de MMA a capacidade de ler a respiração, o centro de gravidade do oponente, o complemento perfeito para a força bruta do Shirai Ryu. Raiden, em suas aparições esporádicas, focava em preparar Cole para o que ele chamava de Guerra de Sombras. Ele explicou que a próxima investida provavelmente viria através de um vácuo de poder, um momento em que os reinos aliados estivessem enfraquecidos por conflitos internos ou traições. O papel de Cole seria o de um agente duplo, capaz de transitar entre o mundo mundano e as esferas místicas, mantendo a Terra coesa. Esse fardo de liderança silenciosa pesava sobre Cole, que via seu corpo atlético como a última linha de defesa contra a entropia cósmica. A relação de Cole com sua família permaneceu um ponto de tensão constante, uma vulnerabilidade que ele tentava blindar com recursos. Ele começou a contratar segurança discreta,
ex-militares que deviam lealdade unicamente a Sonya e Jax, criando uma rede de proteção paralela ao santuário. Contudo, o preço era alto, a distância emocional. Ele sentia que precisava ser mais duro, mais controlado, para corresponder à imagem de guardião que ele agora projetava. E isso o afastava do Cole brincalhão que Alicent conheceu. Essa dualidade, o amor incondicional pela família versus o dever imposto pelo sangue, era a batalha mais constante e silenciosa que ele travava, sabendo que no dia em que precisasse escolher definitivamente entre os dois, ele lutaria com tudo o que tinha para salvar ambos os mundos. A continuidade da paz era uma ilusão que apenas os não iniciados podiam sustentar. Para Cole Young e os defensores do Reino da Terra, cada dia era um exercício de manutenção de poder e vigilância. Cole sentia que a energia espectral de Scorpion estava se tornando menos uma fonte externa e mais uma parte intrínseca de seu ser. Era um calor constante sob a pele, um aviso de que a inatividade significava estagnação, e estagnação no mundo interdimensional significava morte lenta. Ele começou a incorporar elementos do Kung Fu de Liu Kang em seus movimentos de solo, buscando uma fluidez que transcendesse a rigidez do combate de MMA, ou a agressividade pura do estilo ninja. Ele estava se tornando um guerreiro sincrético, um produto híbrido das melhores tradições de defesa da Terra. Sonya Blade, com sua mentalidade focada em resultados, estava insatisfeita com a passividade. Ela via a rede de detecção que montara com Jax como reativa, e não preventiva. Sua frustração a levou a mergulhar em textos antigos fornecidos por Raiden, procurando por brechas nas regras do próprio torneio ou nos precedentes das invasões passadas. Ela percebeu que a maior fraqueza do Outworld era sua arrogância. Eles sempre confiavam nas regras ou na força esmagadora, subestimando a adaptabilidade humana e a engenhosidade tática. Sonya passou a treinar Jax em novas táticas de guerrilha, preparando-o para operar em ambientes onde a magia era predominante, forçando-o a depender menos de seus aprimoramentos físicos e mais de sua inteligência de campo. Jax, por sua vez, sentia uma camaradagem estranha com a ideia de poder aprimorado. Ele via Cole, que havia despertado seu poder através da linhagem, e a si mesmo, que o havia construído através da ciência, como dois lados da mesma moeda. A busca incessante por superar as limitações impostas pela biologia. Ele dedicava tempo a calibrar seus braços, imaginando como eles poderiam reagir a um golpe de gelo ou a um projétil mágico. Havia uma satisfação fria em saber que, se o Outworld usasse força sobrenatural, ele teria uma resposta tecnológica robusta, um pilar de aço contra a ilusão mística. Liu Kang, observando a intensidade do treinamento, oferecia conselhos sobre o custo da força. Ele advertia Cole que o verdadeiro poder se manifesta no controle da respiração e do foco, e não apenas na manifestação destrutiva do arcana. Para Kang, o fogo de Scorpion era um símbolo de paixão e honra, mas se usado com raiva, destruía o portador antes do alvo. Essa orientação ajudava Cole a lidar com os pesadelos recorrentes, onde ele se via atacando sua própria família por engano, um reflexo do medo de se tornar o próprio monstro que ele havia jurado combater. Raiden, em uma comunicação mais direta, indicou que a próxima ameaça envolveria um dos reinos vizinhos da Terra, provavelmente tentando desestabilizar a aliança de defensores. A guerra não viria mais em forma de um desafio formal, mas como uma série de escaramuças estratégicas, projetadas para forçar os campeões a gastarem seus recursos e energias em múltiplas frentes. Cole Young aceitou seu papel como o centro de convergência, o guerreiro que podia inspirar a disciplina de Liu Kang, a tenacidade de Sonya e a força de Jax. Ele era a nova lenda, um mestre de um estilo de luta que ainda estava sendo escrito, e a próxima página desse manuscrito seria escrita com fogo, aço e a inabalável vontade humana de sobreviver. A inevitabilidade da próxima ameaça pairava sobre o santuário como uma nuvem de tempestade permanente. Cole Young não sentia mais a adrenalina da luta imediata,
mas sim o peso opressor da preparação logística e psicológica. Ele havia alcançado um nível de maestria onde o poder de Scorpion era quase um estado de ser, uma temperatura basal elevada que exigia monitoramento constante. Sua pele, embora parecesse normal, parecia vibrar sutilmente ao toque, um eco do fogo espectral que residia em seu âmago. O medalhão, agora integrado ao seu traje de treinamento, não era mais um objeto externo, mas uma extensão da sua própria identidade guerreira. Sonya Blade, impulsionada pela necessidade de controle em um universo caótico, estava se tornando implacável em sua busca por inteligência. Ela forçou Jax a criar um sistema de comunicação criptografada que pudesse sobreviver a interferências dimensionais. Um projeto que absorvia grande parte do tempo do especialista em tecnologia. Sonya, apesar de sua fachada de aço, nutria uma profunda desconfiança de Raiden. Para ela, o deus era poderoso, mas inerentemente imprevisível. Suas mensagens enigmáticas eram úteis para instigar, mas terríveis para planejar uma defesa estruturada. Ela via a mística como uma ferramenta perigosa, e seu maior medo era que Cole se tornasse excessivamente dependente dela, negligenciando a estratégia tática que o tornava, em parte, um lutador eficaz. Jax lidava com a sobrecarga de informação com uma estoica resiliência. Seus braços cibernéticos, agora equipados com nanotecnologia de reparo automático, eram um testemunho de sua recusa em aceitar a fragilidade humana. Ele via Cole e Liu Kang buscando a iluminação mística, e embora respeitasse, ele encontrava consolo na solidez da engenharia. A sua relação com Sonya era uma dança de opostos. Ela fornecia o alvo tático, ele fornecia a força para romper a barreira. Havia um momento, durante um exercício de levantamento de peso extrema, onde Jax confessa a Cole sua admiração pela capacidade do homem de canalizar a tragédia em força, algo que a tecnologia, por mais avançada que fosse, jamais conseguiria replicar. Liu Kang continuava a ser o guia moral, mas sua paciência estava sendo testada pela crescente paranoia de Sonya e pela sede de ação de Cole. Kang percebia que a estratégia de infiltração do Outworld visava exatamente isso, fragmentar a confiança entre os campeões. Ele aconselhava Cole a se concentrar menos em como usar o poder, e mais em por que ele o usava. A chama de Scorpion purifica o caminho para a vingança, Cole. Sua chama deve purificar o caminho para a esperança. Lembre-se da diferença quando a escuridão tentar confundir seus motivos. Ele repetia, sua voz calma, ecoando no vasto salão de treinamento. Cole sentia a pressão de ser a cola que mantinha a equipe unida. Ele precisava validar as estratégias de Sonya com a aplicação de sua força, respeitar a filosofia de Kang e honrar a determinação pragmática de Jax. A maior realização de Cole até então era a capacidade de se manter centrado, permitindo que o fogo ancestral ardesse sem queimar sua própria empatia. Ele era o elo entre a tecnologia, a mística e a tradição. No entanto, o custo pessoal era alto. Ele começou a delegar mais tarefas de segurança para Sonya e Jax, um sinal de que confiava neles implicitamente, mas também uma forma de se proteger de ter que expor sua vida familiar a mais riscos. A cada dia que passava sem um ataque aberto, Cole sabia que o inimigo estava apenas ajustando a mira, preparando um golpe que atingiria não o seu corpo, mas a fundação de sua motivação, a sua família. O próximo desafio, ele sentia, seria um teste de sua capacidade de liderar sob o peso de um segredo potencialmente destrutivo. A releitura cinematográfica de Mortal Kombat de 2021, dirigida por Simon McQuarrie, surge em um cenário saturado de adaptações de videogames, um campo minado onde muitos tropeçaram. O filme, contudo, consegue se estabelecer com uma fidelidade ao material de origem que agrada aos fãs de longa data, ao mesmo tempo em que tenta oferecer um ponto de entrada para novos espectadores. A espinha dorsal narrativa gira em torno da ascensão de Cole Young, um lutador de MMA, interpretado por Lewis Tan, cuja jornada de autodescoberta
o arrasta para o antigo torneio que decidirá o destino da Terra contra as forças de Outworld. A ausência de Johnny Cage no papel principal, um movimento ousado, permite que o foco se desloque para um protagonista original, embora com raízes profundas na mitologia do jogo. Cole Young não é um herói predestinado no sentido clássico de Arthurian, mas sim um homem comum, lutando com a sensação de fracasso profissional e pessoal. Essa ancoragem na vida real de um lutador, um reflexo das lutas diárias no circuito de artes marciais, empresta uma camada de humanidade que muitas fantasias de alto orçamento negligenciam. A carreira de Tan, com experiências em filmes de ação e artes marciais, oferece uma credibilidade física imediata para o papel. O filme não hesita em mergulhar no espetáculo da violência gráfica, uma marca registrada da franquia. As sequências de luta são brutais, coreografadas com um peso e impacto que remetem à fisicalidade dos jogos mais antigos. A introdução de Scorpion e Sub-Zero, interpretados por Hiroyuki Sanada e Joe Taslim, respectivamente, é um dos pontos altos. Sanada, um veterano reverenciado do cinema de samurai e ação, traz uma gravidade e um peso trágico a Hanzo Hasashi. Sua performance transcende a simples coreografia, infundindo em Scorpion uma dor palpável que justifica sua vingança incessante. Taslim, por outro lado, personifica a frieza calculista de Bi-Han, com uma presença imponente que estabelece um antagonismo claro e memorável. A construção de mundo, embora um tanto apressada em alguns aspectos, devido à necessidade de introduzir um vasto panteão de personagens, é visualmente impactante. O design dos cenários e figurinos respeita a estética icônica, desde o traje de Sonya Blade até a armadura de Goro. Sonya Blade, interpretada por Jessica McNamee, é retratada mais como uma especialista em operações especiais do que apenas uma lutadora. Sua motivação para proteger a Terra é profissional e urgente, distanciando-se um pouco da versão mais puramente marcial de algumas iterações. O filme tropeça ligeiramente ao tentar equilibrar a introdução de múltiplos personagens canônicos, Liu Kang, Jax, Kano, com o arco de Cole. Kano, interpretado por Josh Lawson, funciona como o alívio cômico, um mercenário irreverente, cujo cinismo contrasta com a seriedade dos outros competidores da Terra. Sua inclusão é essencial para manter um ritmo mais leve em certas passagens, embora seu arco seja o mais superficialmente tratado. A verdadeira força do filme reside em sua aceitação explícita de sua premissa. Ele não tenta ser mais profundo do que é sobre rivalidade, sobre honra, sobre a necessidade de despertar o arcana interior, o poder latente. A jornada de Cole Young se torna a jornada do espectador, aprendendo as regras do torneio ao mesmo tempo que ele. Quando o clímax finalmente chega e os personagens atingem seus picos de poder, a satisfação vem da catarse visual esperada, culminando em um fatality, que é um aceno direto à tradição, marcando o filme como um produto feito com amor e um entendimento profundo do que torna Mortal Kombat uma lenda cultural, a intensidade do confronto final. A decisão de focar em Cole Young como o ponto de vista central, ao invés de um dos veteranos estabelecidos como Liu Kang ou Johnny Cage, demonstra uma tentativa de revitalizar a franquia para uma nova geração, usando a ignorância do protagonista sobre o torneio como um espelho para o espectador novato. Liu Stan, com sua formação que inclui Taekwondo e outras artes marciais, não apenas cumpre a exigência física, mas também transmite a frustração de um atleta que sente que seu potencial está sendo desperdiçado. A cena em que ele descobre a marca do dragão em seu peito, um símbolo que ressoa com a linhagem de Hanzo e o futuro da Terra, é carregada de um peso mitológico que ele inicialmente rejeita, preso em sua realidade de cheques não pagos e ringues modestos. A relação entre os clãs ninjas rivais é o coração emocional que lateja sob a superfície da ação espetacular. Hiroyuki Sanada, cuja filmografia é um testamento à disciplina e à honra samurai,
Vide seu trabalho em filmes como O Último Samurai. Injeta em Scorpion uma melancolia profunda. Não é apenas raiva, é a dor de um pai e guerreiro traído, um fantasma atormentado que busca redenção através da vingança contra Bi-Han. Esse conflito ancestral, tão bem estabelecido nos jogos clássicos, ganha uma dimensão quase shakespeariana no tratamento dado a esses dois personagens. Joe Taslim, conhecido por sua intensidade em The Raid, responde com uma frieza absoluta, tornando o Sub-Zero de 2021 uma força da natureza impiedosa, uma máquina de matar imbuída de um poder criomântico que parece quase sobrenaturalmente frio. O restante do elenco de Defensores da Terra funciona como um conjunto de arquétipos essenciais para o torneio. Sonya Blade, interpretada com uma dureza necessária por McNamee, representa a agência militar, a tentativa humana de controlar o caos sobrenatural. Sua parceria relutante com Kano, o agente australiano carismático e imoral, adiciona a fricção necessária. Josh Lawson entrega um Kano que é mais do que apenas um vilão cômico. Ele é o pragmatismo cínico versus o idealismo dos outros lutadores. Ele entende as regras, mas apenas na medida em que elas servem aos seus próprios interesses de sobrevivência, personificando a tentação da corrupção. Apesar da introdução apressada de alguns competidores de Outworld, como Milena e Cabal, o filme concentra a energia onde realmente importa. A preparação para o confronto final e o despertar do Arcana. A cena em que Cole é levado ao templo Shaolin, encontrando Liu Kang, Max Huang e seu mestre Raiden, Tadanobu Asano, serve como um momento de exposição necessário, mas é envolta em uma atmosfera de misticismo bem executada. Raiden, o deus do trovão, não é um mentor passivo. Sua frustração com a falta de fé dos humanos e sua intervenção direta no treinamento sublinham a seriedade da ameaça de Shang Tsung. O ponto alto narrativo é a aceitação por Cole de seu destino e a manifestação completa de seu arcana, um processo que é tanto físico quanto emocional. Ele aprende a lutar não apenas com as mãos, mas com a essência de sua linhagem. Quando o torneio é desrespeitado pelas regras de Outworld, o filme permite que os Defensores da Terra lutem fora da estrutura formal, justificando a reunião final dos heróis e a subsequente vingança cinematográfica. A montagem final das batalhas é uma ode ao visual explícito e sangrento que os fãs esperavam. Um deleite visual que honra a fonte material com uma coreografia que é ao mesmo tempo fluida e visceral. O filme se encerra com a promessa de um novo torneio e a implícita ascensão de um novo Johnny Cage, reconhecendo a lacuna deixada no elenco principal, mas focando na vitória imediata alcançada através da união forçada desses guerreiros improváveis. A escolha de se debruçar sobre a dor e o legado, em vez de apenas sobre a técnica de luta, é o que confere profundidade inesperada a este universo de artes marciais fantásticas. A tragédia de Hanzo Hasashi, o Scorpion original, não é apenas um flashback conveniente, é o motor emocional que ecoa através das gerações. A cena da morte de sua família e a subsequente maldição são filmadas com uma intensidade sombria que justifica a frieza quase espectral de sua aparição subsequente. Sanada transmite a sensação de um homem que perdeu tudo, carregando o peso da morte como um fardo visível. Uma performance que ele desenvolveu ao longo de décadas, interpretando guerreiros com código de honra em filmes japoneses e produções ocidentais. Essa profundidade contrasta com a jornada de Cole, que precisa primeiro descobrir o que está lutando, enquanto Scorpion já sabe exatamente por quem e por que ele mata. Liu Kang, embora apareça como um monge Shaolin exemplar e mestre em fogo, encarna o idealismo puro, quase ingênuo, que o filme usa para contrastar com o cinismo de Kano. Max Huang, com sua formação em Wushu, traz uma elegância marcial que evoca os filmes de ação de Hong Kong da década de 90, lembrando a fluidez e a precisão necessárias para dominar as artes elementais do jogo. No entanto,
Seu arco é propositalmente mantido em segundo plano, servindo mais como um mentor para Cole do que como o protagonista central que muitos esperavam. Uma decisão que reforça a ênfase na nova perspectiva de Cole. Jax, interpretado por Mehcad Brooks, representa a força bruta e a conexão mais direta com o mundo militar de Sonya. Sua lesão inicial serve como um obstáculo tangível, um lembrete de que mesmo com a tecnologia e o treinamento, o poder sobrenatural de Outworld é esmagador. A dinâmica entre Sonya e Jax é a de parceiros de longa data, marcada pelo respeito profissional e pela preocupação mútua, diferenciando-se da tensão e da desconfiança que permeiam o resto do grupo. O verdadeiro triunfo emocional do filme reside no confronto final, onde as lealdades são testadas e o poder latente de cada um se manifesta de forma espetacular. O despertar do Arcana de Cole não é um evento isolado, é uma aceitação da sua herança e da responsabilidade que ela acarreta. O filme nos mostra que o poder não é apenas a habilidade de lançar bolas de fogo ou conjurar gelo, mas a conexão espiritual com a própria identidade. A luta entre Cole e o atual Sub-Zero, que herda a máscara de Bi-Han, é a culminação de toda a tensão construída. Um duelo que exige não só a habilidade física, mas a coragem de abraçar um legado que Cole passou a maior parte do filme tentando evitar. A execução do Fatality final é um momento catártico, um aceno explícito e sem desculpas ao fandom, reconhecendo que, no final das contas, a essência de Mortal Kombat é a espetacularização da vitória implacável. A construção da ameaça de Shang Tsung, a entidade manipuladora por trás das invasões de Outworld, é sutilmente eficaz, embora ele permaneça majoritariamente uma figura de bastidores até o terceiro ato. Jin Han entrega um vilão que opera através da manipulação e da corrupção, um mestre da sedução ao poder, que contrasta com a força física direta de seus campeões. Sua presença é sentida na deterioração moral e física dos competidores da Terra, que sucumbem à sua influência, como Kano. A ameaça que ele representa não é apenas a derrota no torneio, mas a aniquilação da alma da Terra. A maneira como ele usa a arrogância humana para minar os defensores é um comentário sobre a vulnerabilidade, inerente à vaidade e ao desejo de vitória fácil. O desenvolvimento do cenário de Outworld, embora brevemente explorado, utiliza uma estética que remete ao horror corporal e à bizarrice fantástica que caracterizam as artes sombrias do universo do jogo. Goro, o príncipe Shokan, é apresentado como uma força da natureza esmagadora, um obstáculo físico que Cole e os outros devem superar para provar seu valor. O design da criatura, ainda que dependente de CGI, busca manter a imponência e a fisicalidade bruta que o tornaram memorável. A luta contra Goro funciona como o teste final para Cole, antes do confronto com os ninjas, um rito de passagem que solidifica sua nova identidade como guerreiro. Apesar de todas as fidelidades ao material de origem, o filme faz concessões narrativas para garantir a acessibilidade. A ênfase no Arcana, como um poder inato que precisa ser desbloqueado, permite uma progressão de poder que é mais imediata do que o treinamento exaustivo que se esperaria de um filme de artes marciais puro. Isso satisfaz a necessidade de um clímax explosivo, mas por vezes dilui o sentimento de esforço árduo. A emoção principal que impulsiona o público, no entanto, permanece a antecipação de ver os golpes icônicos e os fatalities ganharem vida na tela grande, com uma qualidade de produção moderna. O filme entende que, para muitos, Mortal Kombat é menos sobre a complexidade do enredo e mais sobre a satisfação da vingança violenta e justa. O sucesso desta adaptação reside, portanto, em sua capacidade de ser um espetáculo de ação brutalmente honesto, que não pede desculpas por sua natureza hiperviolenta, mas a usa como linguagem primária. A ressonância da trilha sonora
com seus ecos de temas eletrônicos e percussão tribal, é fundamental para cimentar a atmosfera de confronto iminente. Um elemento muitas vezes subestimado em filmes baseados em jogos, mas que aqui cumpre seu papel de amplificar a tensão. O design sonoro das lutas, em particular, é meticuloso. Cada golpe de Scorpion, cada impacto congelante de Sub-Zero e os sons viscerais dos Fatalities são projetados para serem audíveis e impactantes, quase tátil. Isso ajuda a compensar a brevidade de algumas sequências de luta que poderiam se beneficiar de maior desenvolvimento, como a breve participação de Cabal, cuja velocidade futurista é sugerida mais do que totalmente explorada no calor da batalha principal. A interação entre os personagens secundários, embora rápida, estabelece a química de equipe necessária para a segunda metade do filme. A figura de Jax, com sua constituição física imponente, traz uma seriedade quase militar, mas sua frustração com a ineficácia de seus métodos tradicionais contra o sobrenatural é palpável. Ele serve como a ponte entre a realidade terrestre de Sonya e o misticismo de Liu Kang e Raiden. A performance de Brooks equilibra a força bruta com a vulnerabilidade de um homem que precisa aceitar que a ciência e o treinamento militar têm limites contra a magia de Outworld. O filme sutilmente estabelece as bases para futuras narrativas ao deixar pontas soltas, notadamente a ausência de Johnny Cage, que se torna um objetivo narrativo implícito para Cole e para a audiência. A menção a Cage funciona como um reconhecimento de que o elenco canônico é vasto demais para ser totalmente explorado em uma única introdução, e a decisão de deixá-lo para um possível Mortal Kombat 2 é uma estratégia inteligente para focar a energia desta primeira parte na aceitação de Cole Young. Em última análise, o filme de 2021 é um exercício de equilíbrio arriscado. Ele tenta agradar o purista, entregando a violência prometida e os easter eggs visuais, ao mesmo tempo em que insere um protagonista novo para guiar a narrativa. O sucesso em manter a integridade da escuridão e da seriedade da premissa, mesmo com o alívio cômico de Kano, é o que o eleva acima de muitas outras adaptações de jogos que tendem a suavizar demais o material original. Ele compreende que a atração principal de Mortal Kombat é a permissão para testemunhar o extremo, o ponto onde a honra encontra a carnificina ritualizada. Apesar da celebração do confronto físico, o filme também explora a ideia da linhagem e da herança espiritual, um tema recorrente em narrativas asiáticas de artes marciais. Cole Young não é apenas um lutador que precisa aprender a lutar melhor. Ele é um descendente que precisa despertar um poder que já reside em seu sangue, um conceito que ressoa com a importância do destino nos filmes de wuxia. Essa pressão familiar, que ele inicialmente tenta ignorar em prol de uma carreira mais imediata e mundana no MMA, confere um peso emocional à sua eventual aceitação da marca do dragão. Ele não está lutando apenas por si ou pela terra, mas por uma história familiar que ele mal conhecia. O papel de Raiden, interpretado por Tadanobu Asano, é crucial nessa transição. Asano, com sua experiência em papéis complexos e muitas vezes atormentados, evita o arquétipo do mentor zen excessivamente calmo. Seu Raiden é impaciente, quase exasperado com a lentidão e a falta de crença dos humanos. Ele representa o peso da responsabilidade divina, forçado a confiar em mortais para proteger um reino que ele, como Deus, não pode intervir diretamente para salvar, devido às regras do torneio. Sua frustração é um reflexo da frustração do próprio espectador com a teimosia inicial de Cole. A caracterização de Mileena, embora limitada, estabelece uma ameaça feminina inquietante. Ela é apresentada como uma criatura de lealdade distorcida, um eco grotesco da beleza e da ferocidade, cujo design remete diretamente ao horror corporal dos jogos mais antigos. Sua luta e eventual derrota servem para reforçar a ideia de que Outworld não envia apenas guerreiros habilidosos,
mas aberrações destinadas a intimidar e destruir psicologicamente. O filme, ao final, estabelece um novo paradigma para a franquia cinematográfica. Ele se afasta da abordagem mais leve e focada em aventura de algumas iterações passadas e abraça a escuridão, a seriedade e a violência gráfica. A emoção não é derivada da esperança ingênua, mas da superação de obstáculos brutais através da manifestação de um poder interior brutalmente conquistado. A promessa deixada no ar, especialmente a menção a Cage e a implicação de que o verdadeiro torneio ainda pode estar por vir, sugere que esta obra é menos uma conclusão e mais uma abertura de portais, a primeira batida estrondosa de uma nova era para a franquia no cinema. A dinâmica entre os membros da equipe da Terra, embora estabelecida rapidamente, demonstra a importância do trabalho em equipe forçado pela ameaça iminente. Sonya Blade, com sua postura rígida e treinamento tático, atua como o contraponto lógico ao caos sobrenatural. Jessica McNamee consegue transmitir a frustração de uma agente que vê suas habilidades de combate corpo a corpo e balística confrontadas com magia elemental e imortalidade. Sua desconfiança inicial em relação a Cole, vista como um novato sem disciplina formal de operações especiais, é um ponto de fricção valioso. Essa desconfiança se dissolve à medida que Cole prova seu valor, não apenas em força, mas em resiliência emocional. Kano, o agente australiano contratado pelo sarcasmo e pela necessidade pragmática, torna-se o barômetro moral do grupo. Josh Lawson interpreta Kano não apenas como um alívio cômico, mas como a tentação viva. Sua relutância em lutar pela Terra, motivada apenas pela sobrevivência ou pelo ganho imediato, espelha o cinismo que Shang Tsung explora. Seu olho cibernético, um detalhe visual icônico, simboliza sua dependência da tecnologia em detrimento da honra marcial, servindo como um contraponto direto ao arcana ancestral que Cole precisa despertar. A cena de treinamento sob a tutela de Liu Kang e Raiden é cuidadosamente orquestrada para mostrar as diferentes naturezas do poder. Enquanto Liu Kang foca na disciplina do fogo e no controle mental, o despertar do arcana de Cole parece ser mais visceral, uma explosão de energia ligada à sua raiva e ao seu instinto de proteção. Isso sugere que, embora o caminho Shaolin seja o ideal, a sobrevivência da Terra pode depender de formas de poder mais selvagens e menos refinadas, uma adaptação necessária para enfrentar a ameaça de Outworld. O arco de Cole se resume a aceitar que sua herança o torna mais forte do que qualquer treinamento de MMA poderia jamais esperar. A revelação e a subsequente batalha contra Goro são executadas como um teste de estresse final antes do confronto principal. Goro, com sua estrutura maciça e múltiplos braços, exige não apenas habilidade, mas inteligência tática para ser derrotado, forçando Cole a usar o ambiente e sua agilidade recém-descoberta. A morte do príncipe Shokan é um marco para Cole, sinalizando sua transição de lutador relutante para defensor ativo, um momento que eleva sua confiança a um nível onde ele pode finalmente confrontar a Irmandade de Ninjas. O filme entrega exatamente o que os fãs esperam desse ponto da história. O herói, encontrando sua verdadeira força no momento de maior perigo. A coreografia das lutas, embora focada na gratificação imediata do Fatality, é sustentada por um respeito à fisicalidade das artes marciais, que é visível no trabalho dos atores. A preparação de Lewis Tan, incorporando a movimentação de um lutador de MMA, contrasta intencionalmente com a fluidez sobrenatural de Liu Kang e a precisão letal de Scorpion. Essa justaposição de estilos de luta serve como uma metáfora visual para o conflito central, a união de métodos mundanos e espirituais para combater uma ameaça puramente mística. A câmera se mantém próxima o suficiente para que o espectador sinta o impacto de cada golpe, evitando a edição frenética, que muitas vezes obscurece a ação em filmes de ação modernos. Um aceno à clareza coreográfica dos filmes de artes marciais clássicos dos anos 80 e 90. A subtrama da vingança de Scorpion,
que se estende pelo filme, funciona como um espelho sombrio para o dilema de Cole. Hanzo Hasashi é um homem consumido pela dor, lutando sem esperança de paz, enquanto Cole está no início de sua jornada de aceitação. A cena em que Scorpion se confronta com a força ressurgente de Sub-Zero é um espetáculo de emoção contida e poder destrutivo. Sanada, com sua expressividade facial mínima, consegue transmitir uma profundidade de sofrimento que poucos diálogos poderiam alcançar, estabelecendo um padrão de performance dramática que os outros personagens, presos em arcos mais funcionais, lutam para igualar. Essa rivalidade entre os ninjas é a âncora emocional mais forte do filme, um vínculo de tragédia que transcende o próprio torneio. O aspecto visual de Outworld e a tecnologia empregada pelos competidores de Shang Tsung, como Cabal com seus membros mecânicos, adicionam uma camada de ficção científica à fantasia de artes marciais. Cabal, embora brevemente explorado, representa a desumanização em busca de poder, um caminho alternativo ao despertar do arcana. A velocidade e a letalidade de suas lâminas são projetadas para forçar os heróis a reagir, forçando-os a sair de sua zona de conforto tática. O filme usa esses elementos de design para lembrar o público que Outworld é um lugar onde a moralidade e a forma humana são maleáveis em prol da vitória. A conclusão, que se desvia do formato tradicional do torneio, é uma libertação criativa que permite aos heróis usar suas habilidades sem restrições de regras impostas por Shang Tsung. Essa reviravolta narrativa justifica a matança final e a demonstração explícita de fatalities pelos defensores da Terra, servindo como uma catarse para o público, que ansiava por essa violência sem censura. A vitória não é apenas sobre vencer uma competição, é sobre tomar de volta a dignidade através da força bruta e da lealdade mútua. O filme termina com a sensação de que, embora Cole tenha encontrado seu lugar, o verdadeiro teste, talvez com a inclusão de Johnny Cage, aguarda nos planos superiores do torneio original. A decisão de ambientar a maior parte da ação inicial no presente, com Cole e Young lutando em circuitos de luta de baixo nível, serve para enfatizar o quão longe o protagonista precisa ir, tanto física quanto espiritualmente. A carreira de Louis Tan no cinema de ação é usada para vender essa transição. Ele não é apenas um ator, mas alguém que entende a disciplina do movimento. Essa familiaridade com o esforço físico torna o despertar do seu arcana mais crível, pois ele já tem a fundação de um guerreiro, apenas carecendo da faísca mística. A sensação de estagnação profissional de Cole espelha o estado de estagnação da Terra sob a influência de Outworld, um reino que precisa ser sacudido para reacender sua força. A figura de Sub-Zero como o principal executor da ameaça é magistralmente construída através da performance de Joe Taslim. A frieza de Bi-Han é tão profunda que parece quase um estado de ser, não apenas um poder de gelo. Ele encarna a tirania fria, o oposto polar da paixão flamejante de Liu Kang e da raiva ardente de Scorpion. Essa polaridade elemental não é apenas estética, mas fundamental para o drama. Fogo versus gelo, paixão versus controle absoluto. Taslim, com sua intensidade marcante de filmes como Operação Invasão, traz uma ameaça física que exige mais do que apenas técnica de luta de seus adversários. Exige um despertar espiritual. O Templo Shaolin e a figura de Raiden funcionam como o repositório da história e da honra perdidas. Tadanobu Asano, conhecido por papéis que carregam um peso dramático significativo, retrata um Raiden que está cansado de testemunhar a arrogância humana levar à destruição. Sua relação com Jax e Sonya, que vem de um contexto militar e cético, é vital para mostrar a dificuldade de aceitar o sobrenatural. Eles representam a resistência da mentalidade ocidental e pragmática contra o misticismo oriental. E a lenta quebra dessa resistência é um dos arcos mais sutis do filme. O filme usa a violência não apenas como espetáculo, mas como linguagem.
O Fatality não é um mero final. É a declaração final de domínio e a consequência irreversível da batalha. A forma como o filme honra os fatalities icônicos, como a decapitação ou a transformação interna, mostra que os cineastas entenderam que a franquia sempre caminhou na linha tênue entre o esporte de luta e o horror explícito. O sacrifício de Kano, embora vindo de um personagem moralmente ambíguo, é uma peça-chave para dar peso ao triunfo final dos heróis, servindo como um exemplo do que acontece quando a força é usada puramente para o egoísmo. A aceitação de Cole de seu destino, culminando em um confronto final que mescla sua técnica de MMA com o poder do dragão, é o reconhecimento de que a força reside na autenticidade, não na imitação. A representação visual do conflito entre os clãs de ninjas não se limita apenas à habilidade marcial. Ela é profundamente entrelaçada com a emoção da perda e do legado. O flashback de Hanzo Hasashi é filmado com uma paleta de cores escuras e um foco claustrofóbico no massacre, sublinhando que Scorpion não é um vilão clássico, mas sim uma força da natureza, motivada pela dor existencial. A interpretação de Hiroyuki Sanada é um estudo de contenção trágica. Ele raramente grita, mas a dor ressoa em cada movimento rígido e olhar vazio. Esse peso emocional torna sua eventual redenção ou conclusão contra Sub-Zero ainda mais satisfatória para o espectador familiarizado com a mitologia. A necessidade de Cole Young de provar seu valor através da dor física é constante. O aprendizado não vem de manuais, mas de ferimentos reais. Quando ele finalmente domina seu arcana, não é um momento de iluminação pacífica, mas uma explosão violenta que se assemelha ao trauma, sugerindo que o poder ancestral da Terra exige um preço alto para ser acessado. Isso se alinha com a carreira de Tan em filmes de ação, onde a credibilidade do esforço físico é sempre primordial, mas aqui, esse esforço físico se funde com o místico. A arquitetura do Templo Shaolin e os arredores, apresentados por Raiden, são projetados para parecerem antigos e imutáveis, um contraponto à natureza mutável e corruptível de Outworld. Essa pureza cultural é o que está em jogo. Liu Kang, como guardião dessa pureza, é o ideal inatingível, mas necessário. Seu domínio do fogo simboliza a paixão pela terra que os outros, como o pragmático Jax ou a cética Sonya, lutam para reacender dentro de si mesmos. O filme utiliza a quebra das regras do torneio como o catalisador para a ação máxima. Quando Shang Tsung demonstra sua desonra ao utilizar assassinos como Goro fora dos termos acordados, ele dá licença moral aos heróis para abandonar qualquer pretensão de luta justa e abraçar a guerra total. Essa transição da luta codificada para o massacre de vingança é onde o filme realmente entrega a promessa do título Mortal Kombat. A satisfação do público não está na vitória por pontos, mas na aniquilação espetacular e merecida do inimigo. A ausência de Johnny Cage, embora notada, é estrategicamente usada para manter o foco na união dos atuais defensores, preparando um futuro onde Cage pode entrar como um elemento de caos, conhecido e bem-vindo. A representação do poder em Mortal Kombat 2021 é multifacetada, separando os guerreiros em categorias claras de força: a disciplina ancestral, a tecnologia mercenária e o poder místico latente. Liu Kang personifica a disciplina idealizada, onde o domínio elemental, fogo, é fruto de anos de meditação e obediência aos preceitos Shaolin. Sua performance é elegante, mas sua eficácia é mantida em um nível ligeiramente abaixo dos antagonistas mais viscerais, como uma forma de garantir que Cole Young tenha espaço para crescer sem ofuscar totalmente o mentor. A tecnologia representada pelo implante ocular e pelos membros mecânicos de Cabal, e de certa forma pela ciência militar de Jax e Sonya, é tratada com ambivalência. Ela oferece poder imediato e adaptação, mas carece da profundidade espiritual necessária para enfrentar os verdadeiros horrores de Outworld. A traição de Kano,
que valoriza o ganho material e tecnológico acima da lealdade, serve como um aviso sobre o caminho fácil da corrupção. O cerne emocional e visual, contudo, permanece na rivalidade dos ninjas. A vingança de Scorpion é um elemento trágico contínuo que confere ao filme um tom mais maduro do que um simples filme de torneio. Hiroyuki Sanada, ao interpretar Hanzo Hasashi, injeta no papel a dignidade ferida de um guerreiro, que só encontra propósito na retribuição. Essa dor é o que o permite superar as barreiras espirituais impostas pelo seu próprio estado de fantasma. Em contraste, Sub-Zero é a personificação do controle totalitário, a ausência de emoção que congela não apenas os corpos, mas também o espírito. A coreografia entre os dois é menos sobre técnica e mais sobre a colisão de duas almas condenadas, uma luta que transcende o torneio em si. O filme é um sucesso por reconhecer seu público principal, aqueles que cresceram com os sons de Get Over Here e a visão de esqueletos voadores. Ele não tenta reinventar a roda narrativa, mas sim polir a execução visual e sonora dos seus elementos mais amados. A ênfase na brutalidade justificada, permitida pela quebra das regras do torneio, libera a tensão acumulada. A vitória de Cole, ao desbloquear sua herança, é a vitória do espectador que finalmente vê o protagonista alcançar o nível de poder que sempre soube que ele possuía, completando o ciclo de aceitação de sua identidade mística. A cena final, com o estabelecimento claro de que Shang Tsung ainda é a ameaça principal e que a guerra está apenas começando, é um convite entusiasmado para a próxima rodada, prometendo a tão esperada introdução de figuras como Johnny Cage no palco principal. A transição da narrativa para a preparação final para a guerra total contra Shang Tsung, após a quebra das regras do torneio, acentua o tema da união improvável dos defensores da Terra. O filme demonstra que, embora o treinamento inicial tenha focado em habilidades individuais e na manifestação do arcana pessoal, como em Cole e Scorpion, a verdadeira força reside na capacidade de fundir essas habilidades díspares. Sonya e Jax, representando a força tática e a resposta militar, são forçados a confiar em métodos não convencionais e na magia para sobreviver. O ceticismo militar de Sonya dá lugar a uma aceitação pragmática da realidade sobrenatural. Um arco de personagem que, embora rápido, é essencial para validar o mundo apresentado. A figura de Kano, que se torna um mártir relutante, sela sua jornada moralmente ambígua com um ato de sacrifício calculado. A sua morte, orquestrada para garantir a sobrevivência de Sonya e Jax, é um momento de redenção inesperada para o personagem mais cínico do grupo. Lawson interpreta esse sacrifício com um último toque de sarcasmo, garantindo que, mesmo no momento final, Kano permaneça fiel à sua natureza de sobrevivente egoísta que, no fim, encontrou um propósito maior que a sua carteira. Seu fatality auto-infligido, ou melhor, forçado pelo inimigo, serve como um lembrete sombrio do custo da guerra. A culminação da trama de Scorpion e Sub-Zero, que se estende por todo o filme como uma linha de fundo trágica, é resolvida com uma brutalidade satisfatória. A vingança final de Scorpion, que alcança Bi-Han, é a única forma de encerrar a maldição que o assombrava. O momento é cinematograficamente poderoso, pois utiliza a intensidade performática de Sanada para carregar o peso de 2 décadas de espera por vingança. Quando Scorpion finalmente cumpre seu destino, há uma sensação de paz espectral, permitindo que sua alma, ou o que resta dela, encontre algum descanso, solidificando o arco do ninja espectral como um dos mais bem desenvolvidos, apesar de não ser o protagonista principal. O foco no futuro, com a citação explícita do nome Johnny Cage e a implicação de que Shang Tsung reagirá à derrota de seus campeões, assegura que o filme não se sinta como um ponto final, mas sim como o prólogo de uma saga maior. O sucesso do filme reside em ter usado a introdução de Cole Young como uma porta de entrada acessível, sem sacrificar a fidelidade à escuridão e à violência gráfica que definiram a marca Mortal Kombat
desde os seus primórdios. Ele cumpre a promessa de ser um espetáculo de artes marciais sanguinolento, pavimentando o caminho para um verdadeiro torneio, agora com todos os seus protagonistas estabelecidos e prontos para o próximo nível de desafio. O desfecho desta primeira incursão na nova era cinematográfica de Mortal Kombat reside na eficácia com que o filme transforma a rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero em um catalisador para a renovação da esperança na Terra. A resolução do arco de Scorpion, ao extinguir a linhagem de Bi-Han, permite que a trama respire